Não. Amém, irmão? Ontem nós tivemos, olha quanta gente faltando. Os jovens de hoje são mole mesmo, né? Eu acho que são jovem pudim. Mole mesmo. Eu na minha época virava 4, 5 noites na farra, quando não conhecia Deus. Pulava o carnaval a noite inteira, ia nas festas, nas boates. Ó, eu ia no libanês na sexta, no suriano no sábado e domingo tirava leite e ainda dava um jeito de trabalhar, né? Ontem nós tivemos uma festa deles. Não tem foto aí não, né? Estão de ressaca que nem foto colocaram lá. O Nelson está zonzo, ó. Ainda está de ressaca. Só porque saíram daqui 1 hora. Mas nós tivemos ontem um evento deles aqui. Os jovens fizeram uma arena aqui. Uma arena. Fizeram aí, foi realmente muito bom. Saíram daqui 1h30 da manhã. Estamos roucos aí de tanto louvar, né? É louvor. Teve o poder de Deus. 4 ministrações curtas. E você deixou de vir, eu sei que por algum motivo, mas perdeu. Foi muito bom, né? E nós queremos final do ano, como a irmã falou aqui. Nós vamos passar o final do ano aqui. Eu quero te convidar a largar da tradição tua e passar na presença de Deus. Porque muitos de nós, eu vou repetir, damos valor naquele parente que a gente não convive, irmão, irmã, pai, mãe, que não larga de fazer nem o futebol dele para vir aqui com você. Aí você larga de estar na presença de Deus para tomar cachaça com eles no final do ano. Você pode não beber, mas eles beberem. É ou não é? Então eu quero te contar para você romper na tua vida essa tradição. Porque a tradição não te leva perto de Deus. Muito menos a religião. Nós vamos estar aqui, eu quero que você traga teu convidado. Nós vamos 11h30. Está trazendo aqui uma palavra profética. E você vai ver o que vai acontecer. Amém? Amém, gente? Nós queremos te desafiar a isso. Atos 7. Quero trazer algo novo de José. Ontem nós estávamos terminando. A gente vê que a paternidade é algo influente na vida do ser humano. A psicologia trabalha isso, a Bíblia trabalha isso na genealogia. O quão é importante você ter uma referência de pai. Você lê lá em Crônicas, no livro de Reis, e muitos dos jovens que governavam, lideraram, eram reis de Israel, eles colocaram, e fizeram tudo conforme o seu pai Davi, tudo conforme o seu pai, mas o pai natural dele não era Davi, era Asa, era Josafá, né? Era Roboão, mas os jovens que subiam, eles não imitavam o pai biológico, porque os pais não agradavam a Deus, mesmo sendo o povo escolhido, não fizeram o que era reto, então eles buscavam uma referência lá atrás. E José, quantas histórias nós ouvimos de José, né? Coitadinho, teve um sonho e contou. Quem aqui já contou um sonho para alguém? Os jovens fazem isso, fazem ou não fazem? Olha, eu quero te contar um sonho. Como pastor, então a gente ouve o sonho de todo mundo e não interpreta nenhum, porque não é todos, né? Mas olha, eu tive um sonho, o que o senhor acha? Conta para a melhor amiga, conta para o melhor amigo, conta para o pai. E José também era um jovem como você, como eu também já fui jovem, né? Não deixo de ser, mas pela fé, amém? Mas ele contou um sonho e o próprio pai se aborreceu e falou, quer dizer que eu e teus irmãos, depois você lê a história de José inteira, vamos te servir, nós vamos nos curvar diante de você. E eu quero te mostrar nesta passagem, não de Atos, mas nós vamos estudar a história de José, que no coração de José tinha algo, talvez você não tenha ouvido falar, mas hoje você vai ouvir. E tanto que eu trouxe aqui a minha Bíblia, e uma Bíblia, aí pedi ajuda dos rabinos judaicos, para poder ter um entendimento, o povo que estuda muito o Antigo Testamento, dessas passagens, amém? Mas vamos ler a partir do versículo 9, eu acho que, não sei se o Nelson vai colocar, mas abre tua Bíblia, Atos 7, a partir do 9, está ali, obrigado filho. Os patriarcas, movidos de inveja, repete comigo, inveja, alguém conhece essa palavra aqui? Então guarda ela. Venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa.
Sobreveio então uma fome em todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. Repete comigo, primeira vez. E guarda isso. Amém? Tem o 13 aí? Acho que não, né, filho? Foi até aí. E na segunda vez, deu-se José a conhecer seus irmãos. Até aí. Amém? A maioria daqui conhece a história de José. Jovem, filho ali de Jacó, o único filho na época da mulher que Jacó escolheu no coração, Raquel. Com a outra mulher ele teve outros filhos, mas José era o filho da mulher que ele verdadeiramente amava, e desejou e trabalhou por ela, e pagou um preço por 21 anos, e depois você vê. E José era o único fruto daquela mulher que ele tanto amou, e de repente era o filho que ele fez uma túnica totalmente diferente. Mas os irmãos, por inveja. Você já foi invejado alguma vez? Inveja é ruim. E se você permitir, ela te leva para o poço. Se aborrecem com o sonho de José, que Deus ia levantar José, e ele via 12 fardos, né, ali de trigo se curvando a ele. E os irmãos se aborrecem por inveja, lançam José num poço, até planejam matá-lo, matam um cabrito, suja a túnica dele e levam para Jacó, o pai, e o pai o dá como morto. E José é vendido como escravo para o Egito. Amém? Conhece essa história até aí, né? E lá no Egito, ele agrada aos olhos de Faraó, vai para o palácio, limpa, Faraó o coloca, mas existem os olhos cobiçosos. E a mulher de Faraó se encanta com a beleza de José e o cobiça. Faraó vai para a guerra, deixa ele como chefe da casa, do palácio, e a mulher vai até ele, fustiga-o, ele recusa, diz: longe de mim, Faraó me colocou aqui para guardar a sua casa, e ele foge, mas ela pega a túnica dele, grita, e quando o Faraó chega, ela o faz prendê-lo, e ele injustamente é preso, lançado ao calabouço. Naquela época era a morte, mas Faraó o amava, não porque Faraó tinha um bom coração, porque no primeiro versículo, larga lá para mim o primeiro, diz ali que Deus era... Quem acredita que Deus é com você aqui? Quem acredita que Deus é com você? Agora melhorou. Se Deus é com você, Ele vai te livrar como livrou José. Amém? Se nós acreditamos que Deus é conosco, nós não temeremos. Está lá em Apocalipse 1,18. Não temeremos, porque Ele é o princípio e o fim, e nele se cumpre todas as coisas. Amém? Então nós temos ali, olha, não porque José era, porque Deus era com ele. E Faraó o lança na prisão, e lá ele fica esquecido. Mas Deus sendo com você, até no pior momento da tua vida, Ele ainda vai te exaltar. O carcereiro se agrada de José. Você imagina aquela gororoba, né? Quem assistiu esse filme da Globo, o Blacklist? Pouca gente, mas um seriado tremendo. Então lá o Reddington lá, e ele fala: ó, se você for preso, não coma o feijão nem a salsicha, é horrível. Agora você imagina no tempo do Egito, né, a comida. E o carcereiro falou: José, você não quer me dar uma mão aqui? E entregou para ele tudo que tinha ali de alimento, e José organizou o presídio. Porque quando Deus é com você, e hoje é a tua oportunidade, se você tem algo desorganizado na tua vida, hoje é a oportunidade de você falar: Deus, eu estou aqui, eu me apresento, que a partir de hoje eu vou ser a mulher e o homem mais organizado, porque o Senhor é comigo. Amém? Você crê nisso? Eu também, amém? E ali José, estou contando rapidamente uma história para você não ficar tão perdido. Ele fica naquele presídio, interpreta um sonho de uns dos presos, e novamente é levado à presença de Faraó. E aí você vê no versículo 11, no 10, por favor, aí, Nelson, né? Consegue, hein, Nelson? Deus lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, que o constituiu governador. Nós estamos no tempo da graça.
e parece que a nossa vida ainda não se encheu de sabedoria. Hoje é uma noite oportuna para você. Estamos no final do ano. Talvez tudo que você planejou este ano não deu certo, porque você está debaixo da graça do Senhor Jesus, mas a sabedoria de Deus ainda não entrou na tua vida. Você age e reage como era antes. Porque, mas se eu estou acostumado a fazer assim, comigo é desse jeito. Deu, levou. Bateu, apanhou. Eu não levo desaforo. E outra coisa, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Não precisa. José não tinha a Bíblia. José só tinha os mandamentos e a Torá, a lei. Só isso. Nem isso ele tinha. Porque nem Moisés tinha dado. Nem isso ele tinha. Ele tinha os mandamentos do Senhor e as promessas. Amém? E nós precisamos ter. Se você, Deus é com você, você tem que ter a sabedoria dele, porque a graça já está aí. Amém? E você pode ser um governador. Mas aí eu quero que você vá lá para Gênesis. Abandona, eu vou deixar Atos aí. Deixa o Atos para mim, viu, Nelson? Vamos para Gênesis, lá no começo. 44. Eu quero ler uma história, senão você não vai entender o conflito espiritual que nós vamos e que você pode estar vivendo, porque você deixou as circunstâncias te abalar. Nós somos movidos todo dia por emoções. E toda a vida a nossa emoção nos leva para o buraco. Sempre. Quando eu me emociono, eu acabo no buraco. José se emocionou com o sonho dele. Falou, cara, eu vou ser o cara. E foi para o poço. E do poço ele foi para o palácio, do palácio para o buraco, no calabouço. Nós precisamos lidar com o sobrenatural de Deus e jogar nossa emoção lá para baixo do nosso chinelo, porque ela nos leva no lugar não de excelência, amém? A partir, Gênesis 44, a partir do 18. Então Judá se chegou a ele e disse, ai meu senhor, Judá, irmão de José, o irmão que quis defendê-lo, amém? Ah, você colocou aí, meu filho? Então vamos lá. Então Judá se chegou a ele e disse, ai senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor. Fala, meu senhor. José disse que os irmãos deles iam o quê? Ser servo deles. O sonho foi esse ou não? Qual o sonho que Deus te deu que não realizou ainda? Será que é preciso você ir à prisão? Ser ouvido? Como é que Judá, o irmão mais velho dele, um dos mais velhos, se refere a ele? Meu Senhor. Amém? Se as pessoas ainda não reconhecem você, o senhorio de Deus, é porque você ainda não se converteu à palavra de Deus, apenas ao plano de salvação. Hoje é a tua oportunidade, amém? Então tá lá. E não se acenda a tua ira contra o teu servo. O que Judá falou para ele? Servo. Ele não sabia que era José, o irmão dele, porque José ainda estava irreconhecido. Imagina José, né? Depois de tanto tempo, como o faraó, como que o egípcio fazia? Pintava os olhos, pintavam aqui por baixo, cabelos com todos os adornos, não é mesmo? Talvez tivesse até peruca, não sei o que, ou aí, como é que chama o negócio de mulher emendar cabelo aí? Esse negócio aí mesmo, pronto, guardo para vocês, né? Tinha tudo, aquelas vestes egípcias de governador, depois de faraó, sobre o mundo, ele era o maior, amém? Não era reconhecido, porque tu és como faraó. Como é que o mundo e as pessoas que você conhece te vê? Será que você é como Jesus ou não? Nós precisamos buscar isso, porque ele morreu para que nele a gente fosse como ele, amém? Próximo versículo. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo, tem de vós pai? A José perguntando, ou irmão? E respondemos ao meu senhor, temos pai já velho, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno, o irmão deste é morto, e ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama. Esse filho era Benjamim. Nós vamos ver mais tarde que Jacó fala dele, amém? Porque o outro filho da mulher que ele amava tinha morrido, e era José, na voz dele. Eu vou dar uma pausa aqui para você entender essa passagem. No coração de José,
quando o pai dele o repreendeu. E aí eu quero que você olhe para mim e preste atenção. Muitos de nós olhamos para o nosso pai, para a nossa mãe, que lá atrás nos repreendeu, e carregamos isso até hoje. José tinha uma convicção no coração, você nunca ouviu talvez falar nisso, que o pai dele estava junto com os irmãos deles naquilo, por inveja. Que o pai dele sabia do que aconteceu com ele e do que os irmãos dele têm, e vocês vão perceber isso, porque até ali José estava duro, até ali José endureceu o coração. No coração de José, o meu pai e os meus irmãos fizeram isso comigo. E muitos de nós chegamos na época do final do ano e começamos a querer estar reunido com as famílias, porque temos remorso daquilo que fizemos ou daquilo que deixamos de fazer. Por isso que nós gostamos de festa. Pessoas se deslocam do outro lado do país para estar junto, né? Reunir a família, ó, festa de família. Não, nós temos que estar juntos. Mas no coração de cada um, contra o outro, tem inveja, tem ressentimento, tem sentimento de perda. E nós temos isso, e José estava desse jeito. O semblante dele nada, nós vamos perceber isso. Vamos para frente? Então tu disseste ao teu servo: trazei-mo, para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos ao meu senhor: o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse o seu pai, este morreria. Replicaste a teus servos: a menos que desça convosco o vosso irmão mais novo, nunca mais verei a minha face. Então subimos ao teu servo meu pai e lhe contamos as palavras do meu senhor. Vou dar uma pausa. Aí, talvez poucos aqui saibam, eles foram pela primeira vez. Lembra que eu falei primeira vez? Para comprar alimentos. E José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. José falou: eu quero que vocês tragam. E pediu para que trouxesse Benjamim. E ali foi colocado uma taça de ouro, como se Benjamim tivesse roubado Faraó. Para os irmãos, Benjamim não podia ter feito aquilo, mas foi encontrado na sacola dele. Então Benjamim tinha roubado. José sabia que não, mas os irmãos o tinham como furtador. Amém? Só para você entender. Vamos para frente. Depois disse nosso pai: tornai e comprai um pouco de mantimento. Para frente. E lhe respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão menor, aí é Benjamim, for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai. O que o pai dele foi apresentado? Como é que o pai dele foi apresentado diante de José? Servo. Estava se cumprindo o sonho ou não? O pai se tornou servo daquele que Deus disse. Amém? Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Essa é uma tradução da nossa Bíblia, mas na hebraica diz: vós sabeis que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos para mim. E aí ele diz: um saiu da minha casa, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. Se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristezas ao Seol. Agora, pois, se eu for ter com teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada à alma dele. Consegue o 31, filho? E acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza ao Seol. Até aí, amém? José reteve Benjamim, que foi acusado injustamente. E Judá se apresenta para ele. E na sequência você pode ver depois que Judá se apresenta para ele, para que ele possa estar ali. E no 32, você consegue colocar para mim 33 depois, filho? Né? Até o 34.
deixa pronto aí para mim. E José reteve Benjamim, e Judá estava argumentando com ele. Olha, o nosso pai. Mas no versículo 20, deixa eu ver aqui, meu filho. 29. Se agora também me tirardes este, lhe acontecerá algum desastre, porque fareis descer. Amém? Quando Jacó fala ali, um antes, filho, por favor, 28, consegue? Um saiu da minha casa e eu disse, certamente foi despedaçado e eu não vi mais. Neste momento, José teve um encontro com a verdade. Neste momento, José teve um encontro com a verdade. Ele percebeu que o pai dele não tinha tramado contra ele. E o pai dele julgava morto. E nesse momento, José teve que mudar. E a Bíblia diz que Judá se apresenta para ficar no lugar do irmão. José representa o povo do Egito, porque ele era o maior. E Judá representa a cruz. Por isso que Jesus veio da tribo de Judá. E quando ele se oferece para ficar no lugar do irmão, ele está fazendo o que Jesus fez no teu lugar. Falou, pai, eu vou e eu vou morrer por todos eles. E Jesus entrou na cruz por tua causa. Mas porque você não quer largar do Egito, você está sofrendo a consequência do Egito. Tem faltado comida, tem faltado na tua casa escassez de amor, de felicidade, de saúde. E Judá, que estava ali, participou de tudo que foi feito a José. Naquele momento ele diz, olha, o meu pai morrerá, se eu não levar o meu irmão menor para ele. Meu pai certamente descerá ao Seol. E José repensou, o meu pai não tem nada com isso. E tem hora, ontem eu dei um testemunho para os jovens, durante 15 anos, um dos grandes amigos meus participou de uma atitude familiar, uma doação de uma terra, ele que levou, ele que fez, onde eu fui o único prejudicado. E eu e meu filho que está lá, eu e o Pedro, nós recebemos uma informação que ele tinha tramado e ele que aprontou tudo. E durante 15 anos, mesmo convivendo comercialmente com ele, nós o rejeitamos, sendo que os nossos filhos são amigos, inclusive no judô. Pedro advogado, filho dele advogado, tudo isso, mas por causa de uma notícia dada por outra pessoa, por terceiros, eu não o tive mais como meu amigo e o bani do meu coração nisso. 3 semanas atrás ele aparece na minha casa, num contrato, num negócio antigo, e Deus nos abençoou, algo perdido lá atrás, um terreno, nem tinha ideia que eu podia recuperar, de 89, nós temos uma sociedade dos amigos, jogador de basquete, 2 deles aprontaram e a justiça, pá, e, inclusive o ex-presidente da OAB é um deles, entraram com a ação, ganharam, e isso ficou à deriva na justiça, e agora veio um dinheiro e ele foi o corretor do negócio. Foi lá em casa, entrou ali, eu recebi no portão, não convidei para entrar, e ele me fala uma coisa, a coisa que mais me entristece é que o seu Chico é meu pai, que morreu há 4 anos atrás, nunca me perdoou pelo que eu fiz. Eu falei, me conta essa história, e ele contou como Judá contou para José, e naquele momento eu tive que pedir perdão para ele, porque por causa de uma pessoa que me falou, eu não fui checar, e muitos de nós chegamos no final dando desse jeito, odiando aos outros, tendo ressentimento contra alguém, porque alguém falou de alguém para nós, e nós somos guardadores de más notícias, sendo que o Evangelho é para que nós propaguemos as boas notícias. E eu quero te dar essa oportunidade, nesta noite, de você rever tua vida. Se você prestar atenção na criança, dela é o reino do céu, não é teu não, viu? Você tem que estar firme para ir para lá. Ela vai para o céu hoje, mas você ainda precisa estar brigando pela tua salvação. Então não se distraia não,
porque você precisa de ouvir isso aqui. E José ouve o relato de Judá e percebe que o pai dele não está. E aí você vai continuar lendo esse texto em casa. José manda trazer toda a família dele e o pai dele. Porque aí a Bíblia diz no capítulo 45, José, não podendo se conter mais, diante de todos que estavam com ele, clamou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou ali com ele, todos são súditos. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Amém? Nós temos aqui uma luta verdadeira. José é o Egito, tinha promessa de reinar sobre toda a terra. Adão recebeu tudo isso aí, recebeu a promessa de Deus: sujeitar todas as coisas no céu, na terra e nos mares. Adão perdeu essa prerrogativa e Deus escolheu homens para fazer isso. Moisés, muita gente fala de Moisés. Moisés já foi abençoado porque ele era para ser morto, mas ele foi largado, morto por ordem de Faraó. Mas ele foi largado nas águas, e Deus, quando tem um propósito, se você crê que Deus é com você, Moisés foi largado ali, nas águas do rio Nilo, e criado aonde? Na casa de quem mandou matá-lo. Deus vai te levar aonde aquele que te amaldiçoou, ele vai ter que suportar você, se você essa noite mudar o teu coração. José tinha os inimigos dele, os irmãos e o pai, mas quando ele soube que o pai não tinha nada a ver, ele teve que perdoar o pai e a geração dele. Mas eu não estou dizendo para você que você vai sair daqui hoje, não, que seria hipocrisia e antibíblico eu dizer que você vai sair daqui e perdoar os teus inimigos, aqueles que te ofenderam. Não, você libera perdão daqui, mas se eles não vierem até você arrependidos, José, quando Judá falou para ele: eu fico no lugar do meu irmão menor, ele viu arrependimento. Você tem que perdoar porque Deus manda perdoar, mas você não tem que conviver com ninguém que ainda te ofendeu, porque isso é hipocrisia. José só foi quando ele viu arrependimento. Então a pessoa que te ofendeu, ela só recebe de Deus o perdão se ela se arrepender de algo que ela te fez. Amém? E você, se fez para alguém, se arrependa e vai lá pedir perdão amanhã, hoje à noite, se der tempo. Amém? Nós precisamos aprender isso, porque final do ano nós temos uma igreja aqui, ó, fazendo nossos propósitos. Todo mundo quer colocar o teu plano, mas se você não fizer igual Judá nesta noite e se colocar no lugar daquele para morrer por ele, Judá nos ensina que nós precisamos. E aí os judeus fazem essa midrash em Atos, e você vê que não há um relato certo, você não conhece a história. Se você ler essa passagem de Atos, você não conhece essa história. Você precisa voltar, e nós precisamos nos colocar na posição dos outros. Por isso que talvez nós ainda não evangelizamos, nós não convidamos ninguém, porque nós nos achamos salvos, mas não estamos prontos para salvar. Você não se coloca na posição dos outros, você não se dá a tua vida por ninguém, que a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pela ovelha. Amém? Por isso que Davi foi exaltado. Ele deu a vida dele contra o urso pelas ovelhas do pai dele, e deu a vida dele contra o leão pelas ovelhas do pai dele. Mas a hora que chegou para derrubar o gigante, todos que eram preparados, todos religiosos, que nunca traz ninguém com ele para nenhuma fileira, os irmãos dele, todos soldados, servindo Saul no exército de Israel, se acovardaram com um homem que dizia por 40 dias e 40 noites: não tem um homem aí para me enfrentar? Porventura não tem um homem no exército de Saul? E um garoto vai lá, porque um dia ele deu a vida dele pelas ovelhas do pai dele, e Deus o exalta diante de milhares, e é o rei Davi. Deus quer te exaltar nessa noite, mas eu quero te convidar a uma reflexão. Nós vamos encerrar esse culto cedo, porque a minha mensagem era essa. Quando José soube que o pai dele não era culpado por tudo que aconteceu,
Ele mandou todo mundo sair e se apresentou aos irmãos dele. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: quem te ofendeu? Porque te disseram que te ofendeu, como comigo aconteceu com esse amigo. E esse amigo, eu abençoei ele no portão. Falei: você vai vender a minha casa. E ontem ele estava lá com o comprador. Porque na hora que eu soube da história verdadeira, eu tive que abençoá-lo. E José abençoou a família dele, trouxe o pai, os irmãos, e eles habitaram no Egito. E ali eles tiveram terra e puderam trazer algo que no Egito não era permitido. O egípcio não gostava de ovelhas, eles eram criadores de gado e cabritos, e permitiu que o povo de Canaã trouxesse as suas ovelhas, e ali eles reproduziram. Amém? Hoje nós vamos entender: José representa o Egito, e eu quero falar para o teu Egito nessa noite, que é bonito ouvir José, mas nunca confrontar, né? José não era o cara, ele era o Egito, mas Judá era o Senhor Jesus. Quando ele chega diante de José e fala: eu quero ficar no lugar do meu irmão, libera ele. Se tiver que morrer, morro eu, mas Benjamim não pode, porque meu pai baixa o Seol se isso acontecer. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero um fundo musical baixo, Nelson, baixo, que as pessoas possam ouvir. Só para ter, eu quero te convidar nessa oração, para que nós possamos liberar o perdão para todos os nossos ofensores. Eu não quero dizer aqui, porque aquele que não perdoa, toma veneno esperando que o outro morra. Pode ter certeza, se você tem algo contra alguém, o veneno está dentro de você e ele está melhor do que você. Quantas vezes Davi fala, e no Salmo 73 ele relata isso: me embruteci, tive inveja dos ímpios porque prosperavam. Eu olhava para o Senhor e o Senhor se calava. E quando eu me embruteci e o meu coração se amargurou, as minhas entranhas se comoveram. Aí eu vi que eu era que nem o touro selvagem. Ninguém podia botar cabrista. Mas quando olhei para o Senhor e vi qual era o final deles, voltei a te adorar. Amém? E Davi também, um homem segundo o coração de Deus, um dia se embruteceu porque todos prosperavam, mas porque ele odiava aqueles homens. Ele tinha algo ali. E quando Deus curou o coração dele, a amargura saiu, tudo se fez novo. Amém? Eu quero te convidar a uma reflexão. Hoje é uma noite prévia. Nós temos 2 semanas para o final do ano. Muitos aqui têm palavra de ofensa aqui. E você sabe que os filhos como José são hipócritas? Apesar que nós gostamos de exaltar José, José achava que o pai dele, com certeza se ele encontrasse o pai dele, sabe o que ele falaria? Eu estou falando para as mães e os pais aqui que aguentam desaforo de filho. Ó, tudo que eu passei é por tua causa. O que eu estou passando é porque o Senhor também era um enganador lá, ó. O Senhor enganou o teu pai, o Senhor enganou o teu irmão, o Senhor ficou lá em Labão trabalhando, porque tem filho que fala para o pai: eu estou passando isso por tua causa, porque são sem vergonha e vagabundo, não querem tomar vergonha na cara. Tomara que isso vá para a internet, porque eu quero que eles ouçam. Esse bando de pilantra aí que acusa pai e mãe, vocês precisam levar uma coça bem dada, porque pai e mãe não é culpado não. E José, quando descobriu isso, ele se arrependeu e teve que dar o que ele tinha, sustento para a família dele, terra, morada, e se revelou aos irmãos. Então, se você tem isso hoje, eu quero que essa ofensa saia do teu coração. Você chega em casa, enfia a mão na orelha desse teu filho e da tua filha e manda eles passear. Entendeu? Que é muito fácil acusar pai e mãe, e você está aí bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo o que você quer. Pastor José não está aqui hoje, está pregando em outra igreja. Mas ele fala, ele cheirava cocaína porque ele era sem vergonha, e era mesmo. E era mesmo. Falta de uma coça. Porque acusava o pai dele que está ali, ó. Cuidou, pagou a escola, fez tudo, trocou fralda, e nós acusamos nossos pais. Hoje, se você se colocar, não no lugar de José, o rei do Egito, mas no lugar de Judá, morrer por aquele que
está ali sofrendo por alguém que está lá. E liberar o perdão. Liberar o perdão. Senhor, eu perdoo meus inimigos e libero para ele o meu perdão. Aí você vai poder viver um dia de ver a justiça de Deus. Porque quando você libera perdão para o teu inimigo, Deus pela justiça julga ele. Ele não foi julgado até agora porque você reteve isso aí. Estou dizendo que você queira o mal das pessoas, mas a justiça de Deus tem que estar. É ou não é verdade? E diz que ela é vista na terra. Que no céu, meu amigo, é o Senhor Jesus que vai nos julgar. Porque aqui ele passeou, aqui ele ficou, e ele sabe como você é. Deus não, Deus é irado. Se ele julgar, não sobra ninguém, nem eu e nem você, porque ele vai julgar pelas nossas atitudes e obras. Mas através do Senhor Jesus, ele vai ter que olhar a obra do Filho em cada um. Amém? Então quero te convidar nesta noite a pensar, a repensar. Se você quer verdadeiramente que Deus seja com você e te livre de toda tribulação, te dê graça e te dê sabedoria, aí no teu lugar você vai orar. Não vou te chamar aqui na frente não. Eu quero que você, porque eu não quero constranger ninguém, mas no teu lugar. E vou dizer uma coisa para você. Você tem alguma coisa contra teu pai e tua mãe, toma vergonha na tua cara e se arrependa. O único culpado do que você está passando é você mesmo. É você mesmo. Tem papai e mamãe aqui não. É que você não tem vergonha de assumir teus erros e culpa os outros. Amém? Quero que você hoje possa ver. Você que tomou decisão na tua vida. Você bebe porque você nasceu bebendo? Então bebeu porque você quis. Fumou porque você quis. Se prostituiu porque você quis. Ou pediu permissão pro teu pai. Pai, me dá uma vara aqui que eu vou pro motel com meu namorado. Ah, alguém já fez isso aqui? Não, né? Então, meu amigo, é você que quis. Você entrou nesta porque você quis e decidiu um dia, achando que era dono do seu nariz. Não importa a tua idade, você tomou uma decisão e não perguntou para os teus pais. E hoje eu quero que você verdadeiramente libere no teu coração. Amém? Porque hoje nós vamos ter uma noite aonde Deus vai te levar para governar aonde você está, se você crer. Amém?